Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa palestra que teremos hoje no nosso segundo Congresso Nacional de Agronomia Online. É um prazer ter esse momento com vocês e gostaria agora de poder compartilhar um pouquinho, sobre esse tema da nossa palestra de hoje. Sabemos que o tempo é curto para esse tema, porém a gente pode hoje falar um pouco, despertar principalmente o seu interesse, para que a gente possa incentivá-los a que vocês possam cada vez mais procurarem entender esse problema que cada vez mais é recorrente dentro da agronomia e a gente precisa formar profissionais capacitados para tratar. Então, hoje nós vamos tratar sobre nematóides no Nordeste, ameaças invisíveis e soluções sustentáveis. Sou o professor Jorge, professor da Universidade Estadual Vale do Acaraú, do curso de agronomia. Já tem alguns anos que venho atuando dentro dessa área da pesquisa voltada à nematologia, e hoje a gente vai poder conversar um pouco sobre esses patógenos que tanto nos acometem aqui, mas nada impede que profissionais de outras regiões também tirem proveito sobre os assuntos que vamos abordar nesse período que teremos agora. Bom, acho que a gente sempre tem que partir do pressuposto mais basal de que todos têm que entender do que a gente está tratando. Então, sempre gosto de iniciar mostrando esse slide bem básico para você entender o que é nematóide. Sempre, a ciência ela explica determinadas terminologias a partir da explicação da etiologia da palavra em si. Então, nema, vem desse significado de linha, o fio, e oide é o formato. Então, quase todos os nematóides, em algum estágio de desenvolvimento dele, vai ter esse formato, em forma de linha ou em forma de fio. A gente tem que aproximadamente já identificado, esse número aí já constantemente acrescido de novas e novas espécies, mas a gente tem mais de 27 mil espécies dessas, a gente tem que 4.100 gêneros já são identificados como fitopatógenos, ocasionando problema para doenças de cultivo agrícola. Mas o que é que são, Se a gente fosse procurar uma terminologia, um conceito bem básico para você passar, para quem lhe perguntar. São vermes cilíndricos, por isso que a gente fala nessa questão do filiforme, em relação a essa forma de corpo. Pode ser variável, A gente vai ver que alguns patógenos, para a parte da fitopatologia, vai ter um formato totalmente diferenciado, mas, de maneira geral, eles vão ter mais essa característica. A gente tem até o heterodendrocine aí na imagem, esse verme cilíndrico. Outra característica muito importante, eles são animais aquáticos, então há necessidade da presença de água. A gente tem também esse material explicando um pouquinho de possíveis efeitos, principalmente na parte aérea, que a gente tem reflexo desse parasitismo dos nematóides, que é a menor absorção de água e nutrientes. A gente tem ocasionando lesões nas raízes que vão favorecer a entrada de outros patógenos, mas é muito interessante você entender cada patossistema, porque nem sempre a gente pode associar que a presença do nematóide vai ter a entrada de outro. O baixo desenvolvimento do sistema radicular, também da parte aérea e também o abortamento de flores. A queda na produtividade também está associada. Então, são diversas associações dentro desse efeito do parasitismo que a gente observa, isso não a curto prazo, às vezes a gente precisa de um ciclo, depende muito da cultura que ele vai estar parasitando. Aqui a gente tem algumas características do material aí da Syngenta, que fala desse grande poder destrutivo, que eles não podem ser erradicados, A gente observa muito isso em alguns materiais. A gente tem um produto que a gente vai eliminar 100%, então tenha muito cuidado. A gente apenas maneja, reduz essa população. Outra característica muito importante, ele tem esse crescimento constante nas lavouras. O número de espécies que tem sido identificado tem cada vez sido maior, outra observação. Além de que há a preocupação que você tem esse controle populacional do manejo integrado. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho de como é feito esses métodos e, principalmente, entender que não se faz mais de maneira desassociada de outros métodos. A gente tem que fazer de maneira integrada. Aqui a gente trouxe ainda alguns dados, se eu ainda não consegui lhe sensibilizar da importância da nematologia, a gente acaba falando de valores numéricos, que causam prejuízo no bolso dos produtores. A soja, a gente está falando aí de
valores aproximadamente de 374 bilhões, algodão 110,3 bilhões, soja 44. Então aí a gente vê que eles fizeram essa associação de quantas perdas de safra você tem aproximadamente, né, por conta desses prejuízos ocasionados pelo parasitismo de fitonematóides. Quando a gente observa essa projeção para fazer assim, uma perspectiva futura, você tem que apenas, né, a nível nacional, Brasil, até 2031, as perdas por nematóides vão estar aí na casa de 873,8 bilhões de reais. É muito dinheiro que está sendo jogado fora por conta desses fitonematóides. Aqui a gente colocou o ciclo de vida deles, e esse ciclo de vida, você pode observar que a gente vai ter dias, meses e anos distintos. E é interessante porque você consegue ter uma noção. Então, nós observamos que você tem esses períodos a nível de dias, de meses, de ano. Por que é importante a gente ter essa noção? Para o manejo. Obviamente, se você faz um tratamento a curto prazo, às vezes a gente consegue ter influência no ciclo desses que são de dias, né? Mas quando a gente está falando de patógenos que demoram meses, que demoram anos, aí você precisa de um tempo maior para que a gente possa entender como ocorre, né, essa perspectiva desse interferência no ciclo de vida e, obviamente, na redução populacional desses indivíduos. Aqui a gente tem o ciclo de vida do meloidógeno, basicamente a gente tem isso muito bem na literatura, em disciplinas dentro do curso de agronomia, e o que eu quero mais trazer a observação é que esse ciclo, basicamente a gente vê lá que a gente na literatura amarra, né? Pode ser um mês, 28 dias, porém é muito variável, e principalmente relacionado a um efeito do aumento da temperatura, que é algo cada vez mais constante. Então, a temperatura ela tem influenciado cada vez mais que esse ciclo ele fique menor, né? E isso é um problema para os cultivos agrícolas, né? Porque vai demandar que o produtor ele aplique cada vez mais produtos para fazer a redução populacional. Aqui a gente colocou um quadro para vocês visualizarem que a disseminação de nematóides ela é bem variada. A gente pode ter aqueles que vão estar ali presentes através da atividade humana, propriamente, é o principal disseminador. Então, quer seja no manejo, principalmente nos equipamentos, aqueles que fazem parcerias, já utiliza a propriedade, uma ferramenta aqui na propriedade, vou emprestar para o meu colega. Aí, às vezes, ele não faz asepsia, né? Quer seja de um implemento, quer seja do próprio trator em si, e acaba você levando nematóides para a área vizinha. A irrigação também pode estar associado, o tipo de cultura, né, quando a gente fala do sistema de produção, os próprios animais presentes ali na área, então a gente também tem a disseminação, não é que eles são vetores, mas às vezes no próprio casco ali do gado, ou de outro animal, você acaba levando. Como também a gente tem que ter essa noção que as áreas de preservação permanente, elas têm uma riqueza, né, uma diversidade enorme de fitonematóides que podem estar lá em equilíbrio. E quando a gente faz a utilização dessas áreas para cultivos agrícolas, você pode estar levando algum patógeno que estava em nível populacional baixo. Aqui eu trouxe esse quadro apenas para que vocês possam visualizar, e eu acho muito interessante que a gente tem poucos dados visuais assim tão bonito que mostra a presença e a ocorrência, né, de nematóides aqui no nosso país. Então esse dado é da Syngenta e é interessante porque por mais que seja algo bem realista, a gente sabe que realmente tem essa alta incidência nesses estados não tão do Nordeste, né, como está mostrando aqui, eles fizeram esse levantamento bastante alto, né, mais de 21 mil amostras, e dessas 94% deu presença de nematóide. E aí a gente pode ficar entendendo, né, quais são as perdas que a gente tem aqui a nível de região Nordeste. Será que a gente tem? Ou será que é algo distante da nossa realidade? O que é que tem sido feito? E a questão que há é que a gente não tem esses dados. Né? Você pode dizer, universidade de pesquisa, e a gente não tem. A gente faz apenas extrapolações. Né? Depende da cultura. Né? A gente tem algumas culturas que você consegue, sim, quantificar. Mas
para a nossa região Nordeste, a gente tem poucos estudos que vão ali quantificar realmente, olha, a presença desse nematóide, eu estou tendo perda de X reais, né? Ou por hectare, ou por gleba, enfim. A gente ainda não tem estudos voltados. Então, até uma área de lhe incentivar, quem sabe você não quer entrar nessa universo, né, de pesquisar e poder entender um pouquinho mais de como são essas perdas ocasionadas por fitonematóides. Então, quando a gente pega aqui a região Nordeste, é muito interessante porque nem todos os estados, né, há a presença de nematóides. É muito interessante que a gente sabe que há, a literatura há. E esses dados não conversam, né? É até interessante. Mas eu quis pegar o dado da Singenta, não é sendo que tentando, né, denegrir ou mostrar que esse dado é errado, não, é apenas mostrar que a gente tem poucos dados dessas grandes empresas que são justamente que estão ali pesquisando, vendo as estratégias de manejo. E olha aqui como é interessante a nosso nível Nordeste, né? A gente vê aí que o estado que maior tem ocorrências em relação à perspectiva de você ter amostra é o Maranhão, com 280, aqui no meu estado do Ceará apenas só 19 amostras. Então a gente vê um número muito pequeno, né? Estados como o Rio Grande do Norte, a Paraíba, não tendo nematóide. A gente sabe que esses estados têm. Então, aí é um universo ainda de muita pesquisa científica que tem que ser feita para a gente identificar e catalogar esses indivíduos. Em uma palestra anterior, eu fiz esse levantamento, eu trouxe também, para que vocês possam ter noção, nos últimos 10 anos, a gente tem, em relação só à fruticultura aqui, que o estado de Ceará e Pernambuco são os principais estados de ocorrência de fitonematóides na parte da fruticultura, com grande destaque para a cultura da banana, e o patógeno que mais ocorre são as espécies do gênero Meloidógeno. Então, vamos falar um pouquinho desses nematóides, né? A gente tem, primeiro, o Meloidógeno, ele é o gênero, né, um dos principais gêneros, e eles acometem aqui desde a acerola, mamão, melão, melancia, goiaba e banana. Uma das suas grandes características é ter esse alto fator de reprodução. Né? Então, é quando a gente introduz uma população e você vai reavaliar depois de um ciclo, ele vai multiplicar. Então, se eu coloquei 5.000, eu vou extrair. Então, em vez de ter 5.000, eu tenho 10.000. Então, você vê esse aumento cada vez mais. Isso, quando a gente fala a longo prazo, você vê esse aumento exponencial. Fator de reprodução 2, 3, 4, e por aí vai. Então, a gente tem aqui a observação dessa sintomatologia, né, a formação dessas galhas, do crescimento anormal, em hortaliças, quer seja pela presença de Meloidógeno javante, Meloidógeno incógnita, ou Meloidógeno arenária. Quando a gente fala também dentro do gênero Meloidógeno, a gente tem essa espécie muito importante aqui para o Nordeste, que é Meloidógeno interolobe. Uma das principais culturas afetadas são as goiabeiras e a cultura da acerola. A gente sabe que tem aí um trabalho do pesquisador Castro, né, lá da Embrapa, que comenta sobre como ocorreu essa dispersão, né, que era apenas a nível ali do Vale do Rio São Francisco, ali em Petrolina, e possivelmente por conta de uma inundação, algumas plantas nativas que tinham esse patógeno, acabou disseminando e levando com que a gente tenha hoje uma disseminação em diversas áreas produtoras da cultura da acerola e da goiaba, a presença desse patógeno. Então, a gente sabe que um dos principais sintomas, né, a gente vê, né, isso é corriqueiro no campo, a planta ela começa a ter esse crescimento atrofiado, sistema radicular bastante degenerado, e por fim a gente vê a morte súbita dessas plantas. Então, é um patógeno muito perigoso. E por que é importante a gente ter cuidado, né? A gente tem esse trabalho que foi recente, até eu ajudei, que a gente observou que muitas plantas daninhas são hospedeiras. Então, bate com aquela conversa do pesquisador Castro, mas também nos alerta que às vezes a gente quer fazer o manejo apenas com a nossa cultura-alvo, né? A cultura agrícola que nos importa. E a gente acaba esquecendo das daninhas. Essas daninhas podem estar ali, servindo de hospedeira, multiplicando o patógeno. Então, você faz todo um tratamento, você cuida de tudo. Mas se você deixa elas de lado, você acaba tendo problema depois, posteriormente. Na cultura da videira também a gente pode ter a ocorrência de que a gente tem a fotografia do sintoma, né, em raízes de videira, e ocasionada por Meloidógeno javânica, e na figura 3 aí você já vê que também tem o Meloidógeno incógnita. Ele também acomete outras culturas que são aqui importantes, né, dentro do gênero esponja. A gente tem aí, né, o bucajá, cajarana,
e é bastante interessante que dentro desse gênero a gente observa a ocorrência de populações mistas, né? Então você vai ter Meloidógeno incógnito, Meloidógeno javânico, Meloidógeno interolobo, e cada uma dessas espécies você tem que ter uma estratégia de manejo diferenciada, né? Apesar que, para o gênero eu posso adotar uma estratégia padrão, ok. Mas a gente sabe que nas áreas que tem, por exemplo, Meloidógeno interolobo, você tem que ter um cuidado diferenciado apenas de que em outra área tenha só Meloidógeno incógnito e javânica. Então, por mais ser do mesmo gênero, acaba tendo as suas particularidades. A gente também comenta, né, em relação a dentro desse gênero, a problemática que é de você saber realmente quem é que está ali, né? Então, dentro da nossa graduação, a gente faz diversas disciplinas, tem diversos materiais, mas muita coisa foi identificada apenas por métodos morfológicos, né, que é o padrão trineal. Até que, não é à toa que a gente tem, né, tem várias explicações, mas essa principal espécie desse nosso gênero é Meloidógeno incógnita, né? A gente tem uma diversidade bem grande quando a gente fala a nível molecular. A gente também tem os métodos bioquímicos, né, a parte de isoenzimas, como também o perfil de esterase, né, que é muito utilizado, métodos moleculares, aí vai desde os mais simples, marcadores SCAR, como também fazendo a filogenia, que seja de uma região mitocondrial ou ribossomal. Aqui a gente tem apenas essa alta diversidade, eu coloquei essa imagem para que vocês possam visualizar, de que é um trabalho muito difícil, que precisa de uma certa acurácia e experiência para que você possa realmente, apenas olhando, né, esses padrões perineais, conseguir bater o martelo de qual espécie você está ali identificando. Mas, durante muito, muito tempo, essa era uma única estratégia possível, né? Não era porque os pesquisadores não queriam realizar, porque era o que tinha, né? Aí você pode dizer, professor, hoje em dia ninguém mais faz. Ainda é feito. Mas, obviamente, que não é qualquer pessoa, porque você precisa fazer um corte correto, tem a metodologia de você fazer, né, essa identificação, e também como você vai conseguir fazer a visualização, né, que é um pouco complicada para quem não tem experiência. Outros nematóides também, né, importante. Já saímos de meloidógeno, mas mudando para um outro, né, que foi descoberto recente aqui, identificado na nossa região, que é o Cactodera cacti. Esse gênero ele é muito importante e a gente teve essa identificação dessa espécie específica, né, o Cactodera cacti, aqui, que é o nematóide do cisto das cactáceas, né, que visualmente ele parece, né, às vezes você não consegue à primeira vista, né, você está imaginando que você está vendo ali dentro do gênero heteródono, né, o cisto das sojas. E, obviamente, que ele é diferente, mas você precisa entender as suas particularidades, né? E aí você tem a visualização do seu ciclo de vida em pitaia. Aqui a gente tem a visualização do sintoma, né, da multiplicação, né, após a infestação desse patógeno. Então, a gente vê esse crescimento anormal das plantas. E por que é um grande problema? Né? Porque a gente pensa, né, principalmente durante essa pesquisa, que é um grupo liderado pela UFC, eu só acompanhei, mas que você tem outros, né, possíveis hospedeiras. Então, essas outras hospedeiras chamam a atenção. Então, a gente tem outras cactáceas que podem servir. E uma cultura muito importante aqui para o Nordeste é a pitaia. Então, se a gente já viu que ela é hospedeira e se tem toda essa demanda de você ter esse cuidado, a gente acaba comentando justamente por conta de que a gente não quer que acaba acontecendo, né, que se repita o que aconteceu com o heteródromo glicímio. Foram alertados, foi dito, olha, tenham cuidado, a gente está tendo a ocorrência desse patógeno e os pesquisadores, né, acabaram só fazendo a pesquisa, que já é muito difícil, né, em si, mas não foram levados a sério propriamente. E hoje em dia a gente vê como disseminado está esse patógeno nas áreas de cultivo de soja. Então a gente quer também fazer esse alerta para vocês que conhecem áreas que têm cultivo de pitaia, para que a gente possa ter uma proteção para que esse patógeno não venha a entrar e aí ocasionar problemas. A gente tem outro gênero muito importante, que é o Pratylencos, né? Então, dentro desse gênero, você vai ter diversas espécies, e a principal característica deles é ocasionar, né, essas lesões articulares, conforme vocês estão visualizando aí, tanto de indivíduos como da sintomatologia, né,
nas raízes, essas regiões necrosadas. E é interessante porque na natureza, às vezes a gente tem a ideia que ocorrem os sintomas bonitinhos, como a gente vê na faculdade. Mas não, a gente tem uma infinidade de possibilidades de interações. Então, dentro dessas interações, não há só as benéficas, né? Há aquelas que são maléficas para, né, o produtor, que é justamente você ter mais de um gênero de fitonematóide, e é comum. Então, às vezes a gente vai ter, como observa aí na figura, a presença, né, do Pratylenchus, mas também de espécies de meloidóide, né? E a gente tem o meloidóide do incógnita, aí ocasionando os sintomas de galhas, e a gente também tem essas lesões radiculares ocasionadas por Pratylenchus zero. Dentro aqui do Nordeste, as culturas, né, que precisam ter um olhar mais cuidadoso é a banana, o milho, a soja, o feijão e o algodão, e ele também tem essa característica de ter um alto fator de reprodução. A gente colocou aqui apenas um apanhado, né, de como está essa distribuição do heterodraglicine, né, um patógeno muito importante para aquele cinturão produtor de soja, né, do centro-oeste, região sudeste também, e oeste. Mas aqui no Nordeste, né, ele é mais preocupante para o Maranhão e para a Bahia, por enquanto. Então, a gente já teve essa identificação, como vocês estão visualizando aí. As culturas, né, além da soja, o feijão também é um problema quando está sendo parasitado por heterodraglicine, e ele também tem um fator de reprodução elevado. E a gente tem até a fotografia de quando você tem esse cisto, né, que seria uma estrutura de proteção aos ovos, quando a gente faz a ruptura, né, dessa proteção, você vai ter ali tanto massas de ovos, como alguns já estão eclodidos, como vocês estão vendo ali, esses filiformes aí já seriam juvenis, prontos para infectar novas plantas e continuar o seu ciclo de vida. Outro nematóide muito importante e é muito interessante é o Rhodophyllus simples, né, o que causa o tombamento na bananeira. E um detalhe que a gente sempre acaba reforçando, eu acho muito interessante, porque é uma área que eu estou pesquisando aqui a nível Ceará, é que a gente encontra muito Pratylenchus, né, e na literatura, nos livros, né, que as nossas bíblias dentro da fitopatologia, você sempre vai encontrar que ele está associado com esse gênero Rhodophyllus. E aqui a gente tem essa observação que não, que às vezes a gente vai ter a presença de Pratylenchus. Então é interessante isso. Outro nematóide muito importante também, né, para a cultura do coco aqui no Nordeste, é o Bucephalenchus cocophilus. Então, esse nematóide, ele causa sintoma do anel vermelho do coqueiro, que é um sintoma muito característico, né, que a gente aprende na faculdade, e a gente imagina que é aquele sintoma bonito, que você sempre vai visualizar, e nem sempre, né? A gente acaba visualizando quando ele está num estágio mais avançado ali de progressão da doença. Porém, às vezes, você não vai ver e já está ali sendo acometido por esse fitonematóide. Ele geralmente é transmitido, isso você vê na literatura, por um vetor, né? A gente vai ter um inseto, uma praga aí presente nas áreas que vão estar justamente fazendo, né, essa disseminação. A gente tem na fotografia o Rhicophorus palmaro, que vai estar fazendo, né, essa disseminação. Mas é interessante observar que nem sempre vai ser ele. Né? A gente já viu casos de pesquisa de ser contato de raízes. Então, quando a pessoa não respeita o espaçamento correto, acaba também disseminando, né, fitonematóide. A gente também tem o reniforme, né? Esse nematóide que é do gênero Rhotilenchus, reniformes, a espécie, e ele é uma cultura, né, que é muito acometida, a cultura do melão, como vocês podem estar observando aí na fotografia, tanto a parte da sintomatologia como você visualizar o indivíduo. Então, ele fica associado, né, muito característico de você conseguir visualizá-lo. A gente também tem outro gênero muito importante, que é o Chiffinema, e você vai ter diversas espécies. Ele está muito associado com a parte de ser um vetor de vírus. Então, acaba ele levando partículas virais, né, dentro do seu processo de alimentação para a videira. A gente tem outro, né, que também é importante, aqui na região Nordeste, que a gente está falando do Aphelencoides basei. E o que é que ele tem de diferencial, né? Você vai encontrar muito ele associado à soja louca 2, que é associado a essas lesões necróticas. E isso é a nível Brasil.
Porém, quando a gente chega aqui a nível Nordeste, a gente ainda, né, até o presente momento, eu não vi nenhum trabalho publicado dizendo que foi associado à soja. A gente encontrou associado ao inhame, que é uma cultura muito importante aqui para o Nordeste, né? Está associada à cultura de pequenos produtores, ali como uma planta para sua alimentação, né? Para sua sustentação, então é muito importante para esses pequenos produtores e está sendo acometida por esse nematóide de parte aérea, que é muito interessante. Às vezes a gente acha, tem essa pré-definição de achar que o nematóide só vai estar ali atacando o sistema radicular e a parte aérea seria apenas uma visualização, né, de um sintoma que está sendo expresso a partir do parasitismo. E aqui não, é ele que está no sistema da parte aérea, no caso aí das folhas. E aí, explicando um pouquinho dos principais gêneros que ocorrem aqui na nossa região, a gente pode se indagar. E agora, né? A minha área está infestada, cheio de nematóide, fiz o levantamento, tirei algumas raízes, vi a presença de galhas, eu tirei algumas raízes, vi ali o sistema radicular, cheio de lesões, o que é que eu posso fazer? Bom, se você não conseguiu, né, captar, ou se você tem uma certa dificuldade em tudo que foi falado até aqui, se você conseguir captar o que a gente colocou nesse slide, eu me considero que eu consegui passar a mensagem. Que essa deve ser o nosso norte, né? Que nematóides, quando a gente falar dele, você tem que entender que não dá para eliminar. A gente tem que aprender a conviver. Então, se você entender essa frase, você levar a sua vida como profissional, né, como engenheiro agrônomo, ou outro profissional dentro das ciências agrárias, eu fico satisfeito, porque você vai procurar estratégias de convivência. Estratégia de convivência, você sempre vai ter essa noção, porque eu estou reduzindo a população e nunca estou eliminando a população. A gente não pode ter esse olhar ingênuo. Professor, é possível? É possível você eliminar, mas para pequenas áreas, para um canteiro, para um vaso. Quando a gente fala de campo, é algo assim que é inviável economicamente. Né? A gente teria que fazer uma estrutura muito pesada para que você pudesse amarrar e dizer, olha, nessa área a gente eliminou 100%. Então, você não elimina, você aprende a conviver. E aí, dentro desse manejo de nematóide, eu quero que a gente sempre tenha esse olhar, acho que você tem que adotar diversas estratégias. Ah, professor, eu tenho que ir só para a parte do biológico, eu tenho que ir só para o químico. Não, a gente tem que ver qual é a melhor estratégia para a sua cultura. Cada cultura, e hoje em dia até a depender da sua área, cada área tem que ter uma estratégia diferente. Então, ora, a gente vai utilizar a estratégia do manejo biológico, pode ser um método cultural ou físico em si. Os químicos, eles têm que ser utilizados ainda, por mais que a gente queira utilizar cada vez menos, mas a gente ainda precisa de bionematicidas, e nematicidas químicos, né? Ou utilizados em consórcios, ou por meio de parcerias. Os genéticos também, né? Um tipo de manejo que a gente pode utilizar. Eu trouxe esse dado aqui para apenas vocês compararem a movimentação de mercado a nível do ano de 2022, quando você compara o químico e o biológico. Então, o químico ele movimentou aproximadamente 1,55 bilhão. Aí, quando a gente fala do biológico, 1,15. Então, a cada vez, né, dentro dessa perspectiva futura, usando mais biológico. E eu trouxe alguns mitos, né, para a gente tentar entender hoje, que é justamente que as pessoas acabam associando, achando que as pessoas não usam biológico. Né? Então, só para vocês terem noção, a gente está utilizando cada vez mais biológico. E os bionematicidas, ele tem outro ponto muito importante, é que eles dominam o mercado. A gente está falando aí de uma parcela de quase 40% de todos os biológicos que são consumidos no Brasil é bionematicida. E por que eles têm essa parcela tão grande? Porque são aqueles que a gente consegue observar que tem um resultado tão positivo que acaba incentivando com que o produtor ele acaba utilizando outros voltados do biológico, quer seja para bactérias ou fungos. Porque o produtor, às vezes, ele fica intrigado, né? Ele fica duvidoso se é vantajoso ou não fazer essa mudança. O químico, ele entende como algo mais seguro. Então, ele sabe que o nematóide precisa de muito, né, no manejo tradicional, muito químico acaba utilizando. Então, quando ele vem com um biológico e vê que funciona, então ele, opa, o biológico é uma alternativa viável, né? Então ele acaba puxando todos os outros produtos da linha biológica. Então esse mito de que
talvez vocês possam já ter ouvido em algum momento da sua vida de que ninguém usa bionematicida, é mentira, as pessoas estão utilizando. A gente tem outro mito que diz que bionematicida não mata, né? Algumas pessoas dizem, não, quem mata mesmo é o químico. O bionematicida, ele vai ter um papel muito mais para elevar o potencial ali da cultura em si, mas quem vai mesmo ter aquela ação nematicida seria o químico. E não, o bionematicida mata sim. Porém, a gente tem diferentes bionematicidas. A gente tem a base de fungos e os nossos carro-chefe que são a base de bactéria, né, principalmente de bacilos. Então, a base de fungo, a gente vai ter tanto aqueles que vão ter aquela ação mais quitinolíticas, né, que vão degradar essa quitina presente nos ovos, acaba matando. A cutilase também, né, vai estar associado a fazer a degradação dessa enzima associada a cutículas dos juvenis de segundo estágio, então mata também. E bactéria, né, quando a gente fala tanto do gênero Pasterium, a gente sabe que ele está mais associado ao manejo de cisto e de alguns J2, mas os bacilos, né, que são carro-chefe, que é os que a gente mais encontra produtos, você vai ver o quê? Ele vai estar associado a fazer essa modificação da rizosfera, a formação desse biofilme, que é muito comentado, mas principalmente a produção de enzimas que vão degradar os ovos. Então é muito importante a gente entender que esses componentes, né, eles vão estar atuando justamente para que você tenha a ação nematicida. Então, bionematicida matam sim. Outro mito que é muito, né, às vezes, passado de maneira errada ou não, né, ou então é falta de informação, é que você não pode aplicar o bionematicida e o químico, né? Então, se utiliza um ou outro. E não. Eu quero também que vocês saiam dessa palestra entendendo que há compatibilidade dos produtos biológicos com os produtos químicos. Exemplo, professor. A gente sabe que tem sementes que são tratadas, então ali você tem fungicida. Quer dizer que eu não posso usar o bionematicida? Pode usar sim. O próprio nematicida, né, o químico ali que vai tratar outros nematóides, eles podem ser utilizados e não tem nenhum problema. Outros, né, inseticidas e por aí vai. Primeiro que a gente tem que entender que esses controles biológicos, quando ele é lançado, você tem toda uma pesquisa a longo prazo. E dentro desse processo de pesquisa, cepas, né, elas vão sendo selecionadas justamente para que você possa entender o tratamento delas de maneira complementar. Então, elas já são selecionadas visando a sua utilização com químico. E não essa ideia que às vezes a gente acaba entendendo de que a gente tem que utilizar uma única estratégia. Quando a gente acaba fazendo isso, nós acabamos falhando, porque a gente sabe que cada vez mais nós precisamos inovar, precisamos adotar um método mais integrado. Outro mito, né, bastante difundido, é que o bionematicida pode afetar os de vida livre. Bom, o que eu posso dizer para vocês? Que a gente tem poucos estudos, né, vendo a ação desses biológicos nos parasitas, não, né, nos nematóides de vida livre, que são outros nematóides, né, que são em grande número, que tem um papel ecológico muito importante. Porém, a gente sabe que esses produtos, né, os bionematicidas, eles são feitos para estar ali atuando na rizosfera. E o que a gente pode pressupor? Os de vida livre eles vão se alimentar geralmente em outras áreas, né? Pode ser que tenha ali a presença de um de vida livre? Sim, né? Então, a gente sabe que pode ter algum efeito sobre aqueles que estão mais próximos do sistema radicular. Mas quando a gente fala do solo como um todo, né, a gente sabe que a gente acaba tendo um impacto menor. Porém, né, a gente não pode ser ingênuo de não entender que qualquer prática de manejo causa impacto. Então, o químico também vai se afetar. Mas a gente espera, né, e a gente cada vez mais quer ter mais pesquisa para poder ter esse assunto bem consolidado de que os bionematicidas acabam afetando apenas ali localmente, né? Então, os demais acabam ficando livres da ação desses bioprodutos. Outro mito, né, que é muito divulgado é que, bom, não vou usar mais o químico, vou usar agora o biológico. Aí eles acabam divulgando, olha, você vai usar o biológico e é muito bom, você vai aplicar uma vez e acabou. E não é bem assim, né? Então, esse aqui é outro mito. Você tem que fazer outras aplicações, não uma aplicação única. Por quê? Primeiro, aquele teu solo vai ter uma população que já está lá, né? Que é uma população nativa. Quando a gente coloca esse
quer seja um fungo, quer seja uma bactéria, ela vai competir com essas plantas, com esses outros micro-organismos ali presentes. Então, eles são os invasores. Então, obviamente, com o passar do tempo, você vai ter esse declínio natural dessas populações invasoras. Então, a gente precisa sempre manter esse equilíbrio, né? Então, a natureza tende a esse equilíbrio, porém, como a gente quer cada vez mais reduzir os fitopatôgenos, a gente tem que adicionar uma outra aplicação. E, principalmente, a gente tem que entender que a gente tem que dar comida, né? Então, a gente tem que deixar substrato para todos, mas principalmente com focos naqueles nativos. E uma prática que é sempre muito recomendada, né? Você já deve ter ouvido falar bastante, que é o que? Olha, adicione matéria orgânica, coloque matéria orgânica, porque a gente sabe que solos que têm matéria orgânica, a gente vai ter esses nativos, né, presentes, e isso vai dar com que aquele método que você está aplicando, ele dure mais, né? A durabilidade dele vai ser maior, então você vai ter mais longevidade da sua aplicação. Outro mito que acaba sendo difundido é que, bom, com tudo que a gente aprendeu, eu já sei tudo. Não, né? Não seria bem assim. Acho que tudo que a gente acabou de comentar aqui seria basicamente para despertar essa curiosidade. E eu quis trazer esse provérbio latino que diz que o primeiro passo para curar é saber qual é a doença. E muitas das vezes a gente quer curar e a gente não sabe quem é ou qual é a doença, quem é que está causando, né? Então, que vocês possam ter esse olhar, que vocês possam ter essa preocupação de entender, de extrapolar para outras regiões, para outras culturas, que a gente precisa ter esse olhar diferenciado. Coloquei aqui meu e-mail, caso você queira algum desse material que a gente comentou aqui, ou gostou e quer fazer a sua pesquisa, seu TCC, a gente está aqui à disposição a lhe ajudar, minhas redes sociais também. A gente agradece, né, a comissão organizadora do Conagro, e estamos à disposição para poder cada vez mais incentivá-los a ter profissionais, né, da agronomia atuando dentro da nematologia. Então, muito obrigado pela atenção de todos e espero, né, ter outro momento aí com vocês para falar desse tema que eu tanto gosto, que é nematóides. Então, obrigado e até a próxima.